Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Zanato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de língua portuguesa dentro da criação das HQs. Ou seja, não é como podemos nos utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo a estudo e pesquisa da área de língua portuguesa. E bem, galera, eu acho que todo mundo já sabe, né? Esse vídeo aqui não é apenas para professores de língua portuguesa. Os quadrinhos, em sua essência, trabalham com a mistura de diversas áreas do conhecimento. Então, mesmo se você for de alguma outra área, pode continuar aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar também. Então pode ficar aqui, beleza? Bem, galera, uma coisa legal que a gente pode pensar é que as HQs podem abordar diferentes estilos de época. Como, por exemplo, o romantismo, como no caso de Iracema, ou o realismo, como no caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou o modernismo, como no caso de Vidas Secas. Existem alguns quadrinhos que já se utilizaram da área da literatura para a construção das suas narrativas. E eu acho que um dos grandes exemplos que a gente pode tirar é o Liga Extraordinária, com roteiro de Alan Moore e arte de Kevin O'Neill. Esse é um quadrinho que traz diferentes personagens da literatura do século XIX, como por exemplo a Mina Harker, de Drácula, o Alan Quatermain, de As Minas do Rei Salomão, o Halley Griffin, de O Homem Invisível, o Henry Jekyll e o Edward Hyde, de O Médico e o Monstro, e também o Capitão Nemo, de 20.000 Léguas Submarinas. O Alan Moore trabalha com todos esses personagens convivendo, entrando em conflitos e precisando resolver diversos problemas criados por outros personagens de outras obras diferentes. Além disso, eles também passam pelos eventos do outro livro chamado Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Esse quadrinho ele é bem interessante porque ele mostra como nós podemos pegar diferentes personagens criados por pessoas diferentes para obras diferentes e colocá-los todos no mesmo contexto. E um outro bom exemplo de como as HQs já se apropriaram da literatura é um quadrinho que eu acho que muita gente aqui vai conhecer, chamado O Incrível Hulk, com roteiro de Stan Lee e arte de Jack Kirby. Esse aqui ele é um personagem amplamente conhecido pelo público, muito também por conta dos filmes recentes. Mas o que poucos sabem é que ele é inspirado diretamente na obra gótica chamada O Médico e o Monstro, escrita por Robert Louis Stevenson em 1886. Esse quadrinho ele pode ser bem interessante pensando em como podemos nos apropriar de uma obra literária para fazer uma construção que vai ser até de um gênero diferente. Como no caso um gênero mais voltado para ficção científica e fantasia, não é? Como é o caso do Incrível Hulk. E por último, mas não menos importante, nós temos as adaptações literárias em quadrinhos da literatura brasileira. Como por exemplo Machado de Assis em Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é um assunto que eu já abordei aqui no Educa HQ. Numa conversa com Felipe Garcia, nós falamos um pouquinho sobre a questão da educação e dos quadrinhos utilizando a literatura. E os interessados em assistir, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E bem, galera, uma coisa bem interessante na língua portuguesa é que, para a criação dos quadrinhos, nós já temos muitos personagens que já foram criados na literatura brasileira. E aqui a gente tem uma diferença entre estudar um personagem e criá-lo, e estudar um personagem que já foi criado. No segundo caso, pode ser necessário a gente aprofundar um pouco nessa criação, como por exemplo o contexto histórico que essa obra literária surgiu, o contexto do próprio autor, estudar um pouquinho por que ele criou essa obra específica nesse momento específico. Então pode ser muito interessante a gente levar outras coisas além do livro para a criação desse quadrinho. E sobre a história em si, eu acredito que as possibilidades dos quadrinhos dentro da língua portuguesa são imensas. Vamos usar como exemplo Liga Extraordinária do Alan Moore, onde ele pega diversos personagens de contextos diferentes e junta numa mesma história. Será que isso não é possível a gente fazer com personagens da literatura brasileira? E daí pode ser interessante levar como proposta essa questão dos estilos de época, como por exemplo personagens do modernismo interagindo, do realismo interagindo, ou mesmo pegar uma outra referência, como por exemplo personagens que utilizam magia. E indo para essa parte um pouco mais fantástica, por que não nós não podemos pegar um personagem ou uma obra literária e se inspirar para fazer uma história que traga uma fantasia ou uma ficção mais fantasiosa? Pegando o exemplo do Hulk, como seria se a gente pegasse a obra Capitães de Areia, do Jorge Amado, e transformar algum dos seus personagens em personagens superpoderosos?
Essa é uma possibilidade dentro dos quadrinhos. Ou a gente também pode pegar uma obra específica e fazer uma adaptação em quadrinhos, igual as obras que eu falei do Machado de Assis. Só que nesse caso, como um livro é muito grande, pode ser interessante a gente separar a sala em grupos, onde cada grupo vai adaptar uma determinada quantidade de capítulos. E no final, juntando todas as histórias, a gente vai ter uma adaptação em quadrinho de todo o livro. E assim, galera, como todos os vídeos, nesse aqui também é bem importante a gente levar referências narrativas e visuais. Eu sou roteirista e quadrinista e sei o quão é necessário nós termos referências para construirmos e desconstruirmos narrativas e imagens. E nisso a gente pode se utilizar além dos quadrinhos, como por exemplo filmes, como no caso de Conde de Monte Cristo, da obra homônima de Alexandre Dumas, ou séries, como no caso de Capitu, adaptação de Dom Casmurro do Machado de Assis, ou desenhos como Rei Leão, inspirada em Hamlet de Shakespeare, ou jogos como Dante's Inferno, inspirado no livro de Dante Alighieri, ou quadrinhos como no caso de O Curtiço, adaptação da obra homônima de Aloysio Azevedo, ou pinturas como essa Iracema, do pintor José Maria de Medeiros, ou fotografias como por exemplo essa do próprio escritor, onde nós vemos o Machado de Assis, que foi colorido posteriormente. Então pode ser necessário uma pesquisa dos educadores através do que eles vão querer levar. Pode não ser necessariamente da obra em si, mas de outras coisas que foram produzidas que retratam aquele momento específico. E bem, aqui no vídeo de língua portuguesa eu sei que eu dei bastante foco na questão da literatura, pois eu acredito que as outras partes da língua portuguesa já estão envolvidas no processo de criação dos quadrinhos, como por exemplo a organização do roteiro, onde pode ser necessário criar uma redação antes de escrevê-lo, separando a história em apresentação, desenvolvimento e conclusão. E bem, antes de acabar o vídeo eu gostaria de agradecer a Karina, uma professora de língua portuguesa que produz conteúdo para a internet. Ela fala bastante de literatura e vocês conseguem ver o Instagram aí na imagem. E galera, esse vídeo aqui é um oferecimento do meu curso Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Pessoal, nesse curso aqui eu vou trazer a linguagem dos quadrinhos de uma forma mais aprofundada. Nós vamos falar sobre a questão dos balões, dos quadros, das cores, da criação do design de personagens, dentre muitas outras coisas. Ele vai acontecer em formato EAD e os interessados podem entrar em contato comigo aqui no meu Instagram. Nele eu também posto os vídeos que saem pelo Educa HQ e alguns cursos, oficinas e palestras que eu aplico. E também vou convidar vocês a me acompanharem aqui no YouTube. Nele vocês conseguem ver o vídeo antecipadamente. Então vou pedir para vocês compartilharem, curtirem e fazerem aquelas coisas todas. E galera, se vocês gostam de quadrinhos, eu vou convidar vocês a me acompanharem no Educa HQ. Ele é um coletivo de artistas no qual eu sou roteirista e até o dia 9 de julho nós estamos em pré-venda no Catarse, de um quadrinho chamado Pavilhão. Mas se por acaso você está vendo esse vídeo depois da data da pré-venda, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. E bem galera, como vocês sabem, semana que vem nós temos mais um podcast. E dessa vez eu vou entrevistar a Vivi Melancia, uma arte educadora e quadrinista de Sorocaba, que eu tive um bate-papo bem legal. E bem, na outra semana temos mais um vídeo. E dessa vez é sobre as possibilidades do estudo de Química dentro da criação das HQs. Então é isso galera, muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Compartilhem esse vídeo para os colegas que vocês tiverem que têm interesse em levar quadrinhos em sala de aula. E nos vemos logo menos. Valeu, falou e até mais!